Eu lhe dou as boas-vindas a um grande desafio, a um mundo onde apenas os mais preparados conseguem sobreviver. Eu sou o Espartano, e antes de começarmos a nossa jornada de 100 dias no Ark Ultimate Mobile, eu preciso te situar no ambiente onde tudo vai acontecer. Estamos no mapa do deserto, um dos biomas mais hostis, brutais e imprevisíveis do Ark, galera. E não foi uma escolha aleatória, ok? Eu escolhi este mapa justamente pela dificuldade. Aqui cada passo importa, tá? O calor extremo drena suas forças, cara. A água é escassa e os recursos são limitados. E os predadores que habitam este lugar não apenas sobrevivem ao deserto, eles dominam este ambiente. Tempestades surgem sem aviso, criaturas mortais caçam nas sombras e um simples erro pode significar o fim de tudo, antes mesmo do primeiro nascer do sol. O meu objetivo nessa aventura é simples, galera, mas está longe de ser fácil. Eu preciso estabelecer uma base sólida em meio ao caos, dominar as criaturas essenciais desse bioma e evoluir rápido o suficiente para estar preparado quando as maiores ameaças finalmente aparecerem, cara. Porque este mapa não sobrevive quem é mais forte, sobrevive quem se adapta melhor e mais rápido. A partir de agora, cada decisão vai contar, beleza? Cada vitória vai ser conquistada com esforço e cada erro pode custar tudo o que foi construído. Esse não é apenas um desafio de sobrevivência, é um teste de estratégia resistente a limites, pessoal. Então se prepara, nossa jornada de 100 dias no Ark está apenas começando. E logo de início, eu configurei o nosso personagem rapidinho e coloquei o nosso nome. This desert wasteland was a turning point for Helena and her allies. It was here that her fellow explorer Rockwell began his spiral into darkness. If only Helena could have seen the threat that was so close to her, where Rockwell's experiments would lead. There's danger lurking beneath these sands, survivor. Seek out this Ark's guardian and find your way to where I'm waiting for you. E no primeiro dia eu acordei, sim, já com um dragãozinho querendo dar um beijo na gente pelas nossas costas. Sim, galera, morri de primeira, nem nasci direito, bem dizer. Eu saí correndo, tá? Após dar uma espiadinha. Corri bastante, demorou um bom tempo e cheguei no deserto, sim. Fui em direção a uma estrutura que eu enxerguei e peguei uma nota de explorador, o que vai ajudar muito a gente a conseguir novos níveis. Continuei correndo e cheguei finalmente na água. Sim, encontrei água. Já que eu tinha encontrado água, eu basicamente tinha já um local sólido para nossa base. Comecei a pegar recursos básicos como fibra e madeira.
E seguindo para o dia 2, após aprender uns engramas, eu peguei alguns recursos, fiz minha primeira picareta e meu primeiro machado. Peguei mais um pouco de recurso e construí meu primeiro arco com algumas flechas. Logo ali na frente, eu vi um Raptor correndo atrás de um Moschops. Sim, o Moschops estava quase morto, então eu tentei abrir uma oportunidade para mim de pegar couro e farmar carne. Mas infelizmente apareceu um segundo Raptor nível 10 e acabou me matando. Eu renasci ali perto, tá? Saí correndo e consegui pegar meu loot, porque felizmente os Raptors não estavam mais ali. Corri um pouco pro lado e encontrei vários listrossauros. Sim, matei todos e peguei bastante couro e carne, que me garantiu bons recursos para minha evolução. E já no nosso quinto dia, depois de andar pra lá e pra cá, decidindo aonde construir a nossa base fixa, sim, eu construí nossa primeira fundação e a nossa primeira cama para marcar nosso território e garantir aonde nascer após morrer. Do nada apareceu uma jerboa na frente da nossa casa improvisada e eu peguei meu estilingue e derrubei ela e quis domar, tá? Porque eu acho um bichinho muito lindo, sim. Coloquei fruta nela. Enquanto isso, aproveitei para ir ali do lado, matar mais umas jerboas e pegar uns couros. Mas nisso eu vi algo interessante. Sim, uma nota de explorador.
Então fui lá e peguei ela antes e segui pra matar a gerboazinha que eu tinha visto. Nisso a nossa gerboa, que estava deitada com um torpor, acordou. Voltei, peguei ela e saí farmar um pouco de fruta, principalmente narcoberry, para iniciar uns narcóticos. E já no dia 7, após dar uma evoluída na nossa base, colocar um baú e fazer uma fogueira e pôr algumas carnes assar, eu esperei o dia amanhecer e decidi que estava na hora de eu domar algum bichinho para me ajudar, tá? Saí em busca e acabei vendo 2 raptors, sim. Eu não sabia os níveis deles, então acabei atirando uma bolhadeira num e acabei, por sorte, matando o nível baixo, tá? Que era nível 10. E acabei derrubando o nível 45 para virar a minha primeira doma carnívora. Peguei carne do outro raptor que eu tinha matado mesmo, esperei a fome do meu raptor baixar e já domei ele. Assim que ele levantou, eu já saí dar uma farmadinha com ele. Atirava nos animais e deixava ele farmar para ganhar level. Sim, chegando na base, um crocodilo javali pulou nele e agarrou, mas felizmente a gente conseguiu matar porque ele era nível baixo. E já no dia 10, eu craftei a cela do nosso raptor e saí matando o primeiro Moschops que eu vi na minha frente. Assim, tava prestes a evoluir o nosso raptor, tá? Porque ele tava meio fraquinho. Saí matando alguns bichinhos para testar o bumerangue que eu tinha feito e achava muito legal. Acabei encontrando uma nota explorador, então subi nela com o nosso raptor para ele ganhar níveis e saí matando vários animais, vários dinossauros pela nossa frente para tentar evoluir ele o máximo que dava, tá?
Tentei até matar uns animais mais grandes, galera, pra ele ganhar mais níveis, beleza? Acabou que chegou uma hora que eu achei que ele ia morrer, tá? Porque os Moschops começaram a bater nele tudo junto. Mas felizmente o nosso Raptor era forte, então aguentou bem de boa e eu também dei umas flechadas pra ajudar. Já no dia 13, eu saí determinado a domar um crocodilo javali, sim. Só que ele não ficava preso na bolhadeira, então eu acabei me dando mal de primeira. Quis me cobrar com o nosso Raptor, fui lá e matei ele, porque ele era nível baixo, então ficou tranquilo. Porém, após matar alguns bichos, eu voltei com a ideia de querer tomar um crocodilo javali. Sim, só que o crocodilo javali era nível 55, então ele acabou me derrubando do Raptor. E infelizmente matando o nosso Raptor, sim. Fiquei um pouco triste, mas tudo bem. Tentei matar ele a flechada, mas eu não consegui, tá? E acabei errando todas as flechas porque eu sou ruim mesmo. Mas felizmente consegui recuperar nossa cela e nossos itens que estavam ali. E no dia 15 eu avistei um tigre e fui correndo tentar domar ele, tá? Mas quando eu prendi ele na bolhadeira eu acabei vendo que ele era nível 5, então não valia a pena porque ele ia ser muito fraco. Segui um pouco mais pra frente e acabei encontrando uma ave do terror. Sim, derrubei ela. Porém, o torpor dela descia muito rápido e eu não tinha nenhum narcótico. Acabou que eu tentei pegar umas frutas, mas não deu certo, tá? Então eu tentei usar um saco de dormir pra ver se a fome dele baixava e eu conseguisse domar, no caso. Mas infelizmente ele acabou acordando e me matando, tá? Então eu voltei lá, recuperei meus itens e saí correndo. Já amanhecendo, eu acabei vendo um Raptor de longe. Fui lá, atirei a bolhadeira nele e tentei domar. Mas, por via do destino, apareceram algumas formigas demoníacas e acabaram me matando, tá? Só eu sei o quanto de ódio que eu tenho desses bichos. E no dia 16, enquanto eu tava meio que de boa na base ali, apareceu um lobo laranja nível 30, muito bonito. Por sorte eu tinha bolhadeiras prontas, então prendi ele e derrubei ele usando o porrete
e o nosso boomerang. Sim, fiquei muito feliz, tá? Esperei a fome dele baixar. E enquanto eu tava me bobeando com o nosso querido boomerang, que eu acho muito top, ele acordou. Sim, não perdi tempo, montei nele e saí pra ir dar uma caminhada. Avistei um tigre, achei que era nível alto, tá? Queria domar também pra dar uma protegida na gente. Mas era nível 15, então decidi matar ele com o lobo, pro lobo ganhar uma experiência e comer uma carnezinha, tá? Seguindo um pouco mais pra frente, eu decidi pegar uns itens básicos que eu tava precisando, tipo madeira, palha e fibra, galera. No dia 18 eu saí em busca de um raptor pra meio que descobrir aquele raptor que a gente tinha acabado deixando morrer, né, galera? Encontrei um raptor, mas era nível 5, então eu acabei matando ele. Também encontrei um lobo cinza muito bonito, por sinal, mas era nível 15, então eu acabei matando também, tá? Porque não teria utilidade, galera, porque eu quero pra me proteger, beleza? Acabei avistando um raptor vermelho muito lindo de longe, fui correndo pra ver. Quando prendi na bolhadeira, acabei vendo que era nível 60. Não perdi tempo e domei essa belezura, galera. Sim. Fui correndo pra base e peguei o nosso lobo pra pegar umas carnes. Coloquei no raptor e assim que ele levantou, a gente tava felizão. E no dia 20 coloquei a nossa cela do nosso antigo querido Raptor e saí dar uma caminhadinha com ele, mas acabei desistindo e voltei pra base pra dar uma aprimorada nela que tava bem feinha, assim. Logo após isso, fiquei com preguiça de terminar, peguei nosso Raptor e saí dar uma exploradinha e comer alguns dinos por aí. Sim, comecei a correr, mas acabou que acabei encontrando bastante dinos e
Principalmente escorpiões que derrubam um Raptor bem fácil. Então meio que desviei deles. Avistei um drop azul. Não perdi tempo, fui lá pegar. Consegui 7 chaves, é a única coisa que tinha de interessante nele. E no dia 22, após ter feito alguns narcóticos sofridos, pegando fruta com a mão, eu fiz algumas flechas narcóticas e decidi ir atrás de Moschops. Encontrei um nível legal, então comecei a tirar flechas nele. Só que ele é muito rápido, então foi um pouco chato de domar ele, tá ligado? Então ele caiu perto da pedra. Eu coloquei um pouquinho de narcótico e fruta que eu tinha nele. Esperei a fome dele baixar um pouquinho. Usei a táticazinha do colchão de passar um tempinho e ele finalmente acordou. Coloquei a cela nele rapidamente e sim, não perdi tempo, fui farmar Narcoberry. Corri pra base e deixei fazendo um monte de narcótico no que a gente tava precisando, tá? E no dia 26, depois de um bom tempo construindo a nossa base, sim, ela tava pronta, toda de madeira, com os móveis, digamos assim, todos organizados dentro dela e alguns ferros fervendo na nossa fornalha. Eu já tinha feito as ferramentas de ferro básicas pra gente, tá? Dar uma melhorada e evoluir um pouco mais fácil. Só que sim, eu dei uma caminhada em volta da base e percebi que tinha bastante Rex. Sim, eu afastei um Rex Tech que tava ali. E quando eu voltei, acabou que tinha mais Rex ali indo em direção à minha base. Então eu peguei o lobo e o Raptor e tentei matar eles, dando apoio com a besta. E no dia 28 eu estava decidido em ir atrás de um tatu, tá? Porque estava sendo impossível pegar pedra com o machado. Além de o machado ir muito rápido, não pegava nada de pedra. Acabei encontrando um tatu azul
de nível bom, tá? Tentei usar uma táticazinha de subir na pedra pra tentar tirar a flecha nele, mas acabou que ele subiu e quase me matou. Mas como ele é lentinho, eu corri pra lá e pra cá, tirei umas flechas e ele acabou caindo, tá? Coloquei alguns narcóticos no inventário dele e usei a táticazinha de novo do saquinho de dormir. Coloquei as frutas nele e ele levantou bem rapidinho, tá, galera? Fui correndo pra base, botei a cela nele e não perdi tempo, já saí farmar umas pedras que eu tava precisando. E no dia 30, lá estava eu em busca de uma borboleta para me domar, para ser o nosso primeiro voador. Mas, infelizmente, de todos os jeitos ela morria. De estilingue, de besta, de bumerangue, ela morria de todos os jeitos. Então, meio que foi difícil, tá? Eu tranquei ela com a tenda, mas mesmo assim, ela morria. Não importava o que eu tentava, toda vez eu acabava matando. Acabei descobrindo que ela dá muita seda, porque eu farmei o corpo dela. E no dia 34 lá estava eu, escondendo o meu tatu, porque um Rex acabou chegando na minha base, matando todos os meus dinos, só sobrando o tatu e destruindo toda a minha base. Infelizmente o gravador acabou dando um problema por conta do aquecimento do meu smartphone. E sim, eu domei esse Rex. Calma, eu derrubei esse Rex porque foi a única alternativa. Ele destruiu toda a minha base e tava quase matando meu tatu, tá? Então eu meio que puxei ele pra um canto assim, fui atiçando ele pra um canto e escondi o meu tatu. Não deixei barato, tá? Peguei, fiz flechas e subi no barranco e atirei flechas nele até ele cair. Consegui perceber que a câmera não estava gravando, então eu consegui gravar ele deitado e eu domando ele. E no dia 35 não houve nada demais, eu estava esperando a fome do Rex baixar. Mas infelizmente tinha um Hextech que estava incomodando ali e estava indo em direção à minha base.
pra me matar e destruir o resto que sobrou. E no dia 37 eu acabei matando uma ovelha e dando a sua carne pro Rex, que tava deitado e a fome já tava bem baixa. Ele simplesmente comeu 3 carnes e domou rapidinho e foi para nível 119. Sim, muito forte, com 6.300 de vida. Já levei ele para a base logo e deixei ele no neutro, porque eu tava com medo de aparecer outro Rex, outra coisa, e acabar matando tudo e o resto que eu tinha ali. E no dia 38, mesmo estando meio triste por ter perdido todos os meus dinos e minha base, digamos assim, eu busquei o meu tatu, levei pra base, deixei perto do Rex e comecei a farmar bastante pedra e madeira, galera, pra dar uma reviravolta nisso que aconteceu. E voltando no dia 40 com a base toda de pedra pronta, sim, com os meus recursos novamente de ferro e armadura dessa vez, eu decidi domar um dino voador, provavelmente uma Argentavis. Mas acabei no caminho encontrando um tigre nível 95. E como eu tava precisando de um dino carnívoro que me ajudasse na locomoção, eu acabei domando ele, tá, galera? Pra não perder tempo, porque é difícil encontrar tigre, lobo e outros dinos carnívoros nesse nível bom, tá? Matei um carno que tava ali pra pegar Prime e dar pro nosso tigrão. Acabei indo pra base pegando nosso Rex, porque tava um lugar bem tenebroso. Tinha um tirando nível 120 e uns 8 carnos ali, tudo putaço, querendo matar tudo que via pela frente. Acabei colocando o Prime ali no nosso tigre e ele levantou bem rapidinho, tá? Sem perder tempo, coloquei ele pra seguir subir montanha acima. Criei uma armadilha rapidinha pra prender a nossa Argentavis. E acabei avistando uma Argentavis, não sabia o nível dela, tá? Então eu só saí correndo, prendi ela na armadilha e quando eu fui ver ela era nível 40. Não era um nível tão alto, mas também ia ajudar a gente bastante, tá? Porque era um nível até que razoável. Peguei, prendi ela e comecei a tirar flechas sem parar. Assim que ela caiu, deixei a fome dela baixar e usei a táticazinha do colchão novamente, cara. Coloquei Prime nela que eu tinha no Rex e ela levantou em segundos. Já peguei ela, coloquei ela pra seguir e voltei pra base com o nosso Rex, nossa Argentavis e o nosso tigre.
já no dia 41 eu acabei avistando uma coisa muito linda. Sim, uma Rex fêmea de nível 145. Não perdi tempo, mesmo estando meio sem recurso. Eu tinha bastante flecha, então eu levei ela pra perto do morro que tinha ali e comecei a tirar flecha nela. Muitas flechas até ela cair. Assim ela começou a correr, peguei a nossa Argentavis e comecei a seguir ela. Assim eu dei a última flechada, ela acabou caindo. Eu botei os narcóticos que eu tinha nela e saí farmar Prime. Usei a táticazinha do colchão novamente e ela baixou a fome rapidinho. Assim que eu coloquei a Prime, ela já levantou para nível 213 com 7.920 de vida. Sim, ela levantou muito forte. Não perdi tempo, peguei e levei ela para base de uma vez. No dia 42, com as flechas que me sobraram e os narcóticos, eu saí em busca de um dino que farmasse frutas. Acabei vendo um Paraceratério nível 10 ali do lado, então não perdi tempo e domei ele porque eu só queria pra farmar fruta mesmo. E acabou me levantando nível 14 e eu confesso que foi bem mais chato que domar o Rex. Sim, levei ele logo pra base e comecei a farmar muita Narcoberry pra fazer mais narcóticos.
No dia 44, eu coloquei meus regs para me seguirem. Fui farmar bastante madeira e palha. Assim que eu farmei bastante madeira e palha, eu peguei nosso tatu e comecei a farmar bastante pedra. Assim, dei logo início à nossa proteção de portões de pedra. Rodeei toda a nossa base com portões de pedra. Basicamente quase toda ela, porque faltou um pouco, então eu acabei deixando pra outra hora. No dia 45 eu fui em busca de um anquilo, acabei encontrando um nível 35 e um nível 15. Acabei matando logo o nível 15 que estava perto pra ele não atrapalhar nossa doma. Ele acabou que ele destruiu toda a minha armadura, mas acabei matando ele bem tranquilo até. Comecei a tirar flecha no nosso anquilo nível 35. Ele começou a correr e quando eu vi já tava no chão. Usei de novo a estratégia do colchão, coloquei fruta nele e domei bem rapidinho. Peguei ele com a nossa Argentavis e saí em direção à nossa base. Parei com ele perto das pedras de ferro que eu encontrei no caminho. Peguei ferro e já levei pra base pra pôr cozinhar. No dia 48, após ter feito mais umas flechas e alguns narcóticos, eu fui em busca de um Megatherium na montanha próxima. Mas esse bicho era muito forte, cara, e ele corria muito rápido. Assim que o Torpor começou a subir, ele começou a correr disparada pra tudo que é lado e foi extremamente difícil conseguir derrubar ele. Assim que eu derrubei ele, eu acabei matando os tigres e os lobos que tinham ali perto pra eles não acabarem matando ele. Fui pra base, peguei o Rex e o Tigre e trouxe pra cá, porque tava, sério, muito difícil o lugar. Tinha muitos dinos fortes ali e eu tava com medo que ele morresse ou até minha Argentavis acabasse morrendo. Eu peguei e fui indo pra base meio que contornando pelo deserto. Só que quando eu cheguei perto da montanha, começou a aparecer uns bichos do chão, meio que debaixo da terra, sei lá se era uma topeira, o que era aquilo. Só sei que começou a vir pro meu lado e eu tava com medo, porque eu não sabia o que era. Tava com medo quando eu vi, tipo, sei lá, é algum bicho forte que nem o Golem e acaba matando todos os nossos dinos, tá ligado? Então eu fui subir em direção à montanha e consegui fugir dele.
Assim que eu cheguei na base, peguei o Megatério e fui pegar umas madeiras, achando que ele ia pegar bastante madeira. Mas infelizmente ele era muito ruim. Além de ter um dano ruim, ele pegava 14, 17 madeira por cada árvore que ele derrubava. Mas ele pegava muita palha, então até que serviu para alguma coisa. Como vocês podem ver, no dia 49 eu decidi ir atrás de mais uma águia. Sim, eu tava achando a minha primeira águia muito fraca, então meio que eu consegui prender uma águia nível 75 aqui na nossa armadilha. Quando ela levantou, ela foi para nível 112, mas ela tinha 1800 de vida e uns status muito ruim, muita pouca estamina e o peso praticamente menor que a nossa primeira águia. Então meio que eu fiquei decepcionado, tá ligado? Peguei a águia e o tigre e fui pra casa. Mas com um esforcinho ali aqui eu consegui fazer uma motosserra, galera. O que me rendeu muita madeira, sério. Muita madeira. Ela pegava de 300 a 500 madeira por árvore. Como vocês podem ver, no dia 50, depois de um farm bruto com a motosserra e o meu querido Tatu Azul, e eu terminei toda a proteção em volta da base, sim. Fiz uma grande cerca, digamos assim, de portões de pedra, que ficou muito bonito, cara. Eu achei muito legal. E pra terminar essa primeira parte do nosso sobrevivendo 100 dias, eu decidi fazer o nosso primeiro bebezinho de Rex, galera. Porque os nossos Rex são muito fortes, tá? Então, e eu vou precisar de Rex pra fazer os bosses. Então eu decidi fazer o nosso primeiro bebê Rex. Coloquei eles pra casa lá. Peguei as estruturas que eu tinha pronto e comecei a fazer um mini lugar para a gente incubar ele, nosso querido bebê Rex. Fiz rapidinho, coloquei bastante fogueiras ali dentro. E coloquei o nosso ovo para incubar. Fiquei cuidando porque às vezes ficava meio frio, às vezes ficava muito quente e meio que tava baixando a vida do nosso ovo. Entrei pra base e comecei a fazer umas coisas a mais. Fiz um gerador, coloquei luzes e uma geladeira. Mas acabou que o nosso ovo não estava incubando mais lá na incubadora, só com as fogueiras. Então eu fiz um ar-condicionado e algumas fogueiras dentro da minha base. E ele finalmente eclodiu. Veio nível 204 com 7.900 de vida, cara. Ele veio muito forte, tá? Então a única coisa que a gente
precisa upar mais agora é dano, mas ele veio com dano bom, de 300 e pouco. Então ele veio muito forte. E ele veio mais forte que o próprio pai dele, que agora juntando com a Rex fêmea vai vir ainda mais forte os próximos Rex, tá? Pra terminar essa primeira parte ainda melhor, eu decidi ir atrás de um Yu Tirano que eu tinha visto ali, que era nível 120. Mas no caminho eu acabei avistando um leão marsupial nível 60, que era bom até, com 1900 de vida. Então eu usei as armadilhas que eu ia usar pro tirano ali no canto de uma pedra, meio que foi improvisado de hora, sabe? Atirei uma flecha nele e fiz ele me seguir. Assim que ele me seguiu, ele meio que caiu na armadilha ali de urso. Eu tentei prender ele até que ele ficou. Então eu dei bastante flechadas, mas ele escapou. Então eu meio que dei um drible nele e fiquei tipo atrás das estruturas, o que me fez conseguir derrubar ele. O leão marsupial baixa a fome muito devagar e o torpor dele até que desce meio rapidinho, tá? Então eu tive que usar a táticazinha do colchão umas 5, 6 vezes, galera. Encontrei uma ovelha, então peguei a carne crua de cordeiro dela e levei pra ele, tá? Peguei. Demorou ali uns 5 minutinhos até que ele levantou. E quando ele levantou, galera, botei a cela nele e saí bichão, tá? Porque, cara, esse bicho é muito lindo, sério. Cara, eu adoro esse leão. Saí correndo dali, batendo a águia pra seguir. E as primeiras hienas que eu encontrei na minha frente, já comecei a chamar no tapa elas, tá? Acabei matando ali umas ou outras. E já segui pro lado aí pra matar uns bichos maiores. Matei um dragão de Komodo. Quer dizer, um dragão espinhoso, galera. E eu segui ele farmando um pouco mais. Voltei pra base e, cara, olha esses dois, um do lado do outro. Sim, o nosso leão e nosso Rex. Cara, os dois dinos lindo, tá? Lindo, galera, muito lindo esses bichos. E pra terminar com chave de ouro, né, cara, eu
acabei usando a habilidade do nosso leão e escalei a montanha que tinha aqui do lado para pegar uma vista surreal de bonita da nossa base e do que estava em volta. Então, eu concluí a primeira parte do nosso sobrevivendo 100 dias com um rugido top do nosso leão. E sim, resultados excelentes. Então, se você quer a parte 2, comenta, compartilha e deixa muito like nessa parte 1.